Fala, meu povo, tudo beleza? Nessa videoaula preparei um exercício para Dreamweaver, onde vou explicar como começar a se criar um novo site usando o assistente de definição de sites do Dreamweaver. Mas antes de começar a criar um novo site, eu vou explicar de uma forma resumida o que o Dreamweaver oferece para a gente. O que é o Dreamweaver, né? Bom, o Dreamweaver ele é um programa editor de sites, ele é um gerenciador de sites usado para criar e desenvolver suas páginas na internet. O Dreamweaver trabalha dando suporte a várias linguagens usadas na construção de sites. Essas linguagens podem ser escolhidas na hora que você criar um novo arquivo. Por exemplo, arquivo novo. Nessa janela a gente pode visualizar quais são os arquivos, quais são as linguagens, né, que o Dreamweaver dá suporte para a gente. HTML, CSS, JavaScript, XML, né, Java, PHP, ASP, tem todas essas linguagens que ele nos oferece. Vou fechar essa janela para que a gente possa começar então a usar o gerenciador aqui, o assistente, né, de definição de sites do Dreamweaver. Antes de começar a usar essa ferramenta, antes de você começar a criar o seu site, você tem que se preocupar aonde você vai salvar os arquivos do seu site. Então, seguinte, eu vou criar uma pasta para que eu possa amarrar essa pasta aqui no Dreamweaver, facilitando o trabalho. Vou abrir aqui o Windows Explorer usando bandeirinha E. E aí, você vai escolher aonde você quer salvar os arquivos do seu site. Eu vou criar uma pasta aqui dentro de Blog Daniel, dentro da pasta Dreamweaver, e vou criar uma pasta dando o nome de exemplo 01. Então a pasta que eu vou usar para amarrar no Dreamweaver vai ser essa daqui, chamada exemplo 01. Só para eu poder jogar alguma coisa dentro dela já, eu vou guardar mais duas pastinhas, onde eu vou criar uma pasta chamada CSS e uma outra pastinha chamada IMG. Porque essa pasta seria onde eu vou guardar os arquivos CSS e essa pasta vai ser onde eu vou guardar as imagens do site, correto? Bom, então pastas criadas. Agora é só voltar para o Dreamweaver e, através do assistente de definição, eu vou amarrar essa pasta aqui no gerenciador de arquivos. Onde fica esse assistente de definição de site? Fica aqui em cima, site, novo site. Aí ele traz e carrega para a gente essa janela aqui de assistente. É muito fácil de usar. Primeiro passo, ele pergunta aqui para a gente o nome que eu vou usar no site. Então eu vou dar um nome aqui também igual ao nome que eu dei na pasta. Vai ser exemplo 01. Depois que eu der o nome do site, aqui embaixo ele está perguntando qual é a URL, né, que eu vou usar, né, no desenvolvimento do site. Como eu estou partindo do ponto aqui onde eu não tenho URL, não tenho site, não tenho nada, eu vou apenas me preocupar com a criação dos arquivos do site. Eu não sou obrigado a preencher nada nessa caixinha, correto? Então agora eu vou para o próximo passo, dando um clique aqui no avançar. Em seguida ele traz essa janela para a gente, onde ele está perguntando qual é o tipo de linguagem que eu vou usar no desenvolvimento do site. Para quem for desenvolver um site usando apenas HTML e CSS, que são as linguagens mais simples, você não é obrigado a usar nenhum tipo dessa linguagem, é só deixar essa opção, correto? Então eu vou partir desse ponto, onde você vai usar apenas HTML e CSS. Então vou deixar essa opção. Não desejo usar tecnologia de servidor. Vou dar mais um avançar aqui para ir para a próxima janela. Essa janela ele pergunta qual é a forma que eu vou trabalhar com os arquivos do site. Eu vou deixar essa primeira opção, editar cópias locais neste computador e carregar no servidor quando terminar. Então, resumindo, vou estar desenvolvendo todos os arquivos do site e só vou jogar para a internet no final que os arquivos estiverem prontos. Essa caixinha aqui de baixo é aonde eu tenho que procurar qual é a pasta que eu vou guardar os arquivos do site. Lembrando que eu criei agora uma pastinha chamada exemplo 01 e mais duas pastas dentro dela. Então você tem que procurar qual é a sua pasta através desse botãozinho.
Então é só dar um clique nela, ele vai trazer aqui a janela de procura de pasta. Então vou procurar aqui computador, está nessa unidade, blog Daniel, Dreamweaver, exemplo 01. Ah lá, achei a pasta exemplo 01. Beleza. Com as duas pastinhas que eu já tinha criado, CSS e IMG. Porém, a pasta principal de desenvolvimento é essa, exemplo 01. Mas se eu já der um clique no salvar, ele não consegue memorizar essa pasta. Ele tem um bugzinho aqui, mas que é fácil de ser resolvido. Como que eu resolvo esse problema? É só abrir qualquer uma das outras duas que eu tenho aqui guardado dentro dela. Então, por exemplo, se eu abrir aqui CSS, ele vai estar mostrando aqui para a gente a pasta final CSS. Mas olha que interessante que acontece quando eu der um clique aqui no salvar. Vou dar um clique aqui no salvar. No final do caminho, ó, o que vai prevalecer é a pasta exemplo 01. E não a pasta CSS que eu acabei de abrir. É um bugzinho mais simples de resolver, como a gente consegue ver. É só abrir mais uma pasta que ele memoriza a anterior. No caso, exemplo 01. Legal, já configurei aqui a pasta que vai ser guardado os arquivos do site. Vou dar mais um avançar. Nessa tela, ele pergunta como que eu vou enviar os arquivos lá para o nosso serviço de hospedagem e tudo mais. Lembrando que eu não vou me preocupar com isso agora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um clique nessa caixinha e escolher a opção nenhuma. Por quê? Porque eu não vou ter nenhum tipo de conexão com o serviço de hospedagem, com algum tipo de servidor remoto. Tá? Eu só vou me preocupar aí com isso depois que o site estiver inteiramente pronto. Então é só escolher nenhuma nessa janela, nesse passo. Vou dar mais um avançar. Dando o avançar, ele chega para a tela final, que é a tela onde ele vai mostrar aqui para a gente quais foram as configurações, o nome do site, o local que eu escolhi para guardar, né? Se eu estou usando algum tipo de serviço remoto, enfim, já cheguei aqui na tela final do assistente de definição. Então é só dar um clique aqui no concluído. Dando um clique no concluído, aqui na direita, no gerenciador de arquivos, a gente pode perceber que a pasta exemplo 01 já foi amarrada. Ó. Se eu passar o mouse aqui, ele vai dar o caminho que eu usei aqui para guardar os arquivos, e as duas pastas que eu já criei que estão dentro do exemplo 01, que é CSS e IMG, porém ambas estão vazias. Legal, vou criar um arquivo em HTML rapidinho aqui, só para que eu possa dar um exemplo por completo. Então a gente vai vir aqui em arquivo, novo, e vou escolher o que? HTML. Dando um clique em HTML, vou dar um clique aqui em criar, vai gerar já uma janelinha com o código base aqui, né? O código básico em HTML já pronto. Só que para fazer com que essa videoaula fique um pouco mais rápida, né, eu vou dar um clique aqui no modo Design para que eu não tenha acesso ao código. Então eu só vou escrever uma frase qualquer, por exemplo, minha primeira página no Dreamweaver. Vou selecionar essa frase, vou dar um Ctrl 1 para ele transformar em H1, certo? E vou salvar, dando um Ctrl S. Olha que legal, ele já acha a pasta raiz, a pasta principal que eu dei no assistente, que é o exemplo 01. Como essa vai ser a página inicial, então ela tem que ser o nome de index, né? Index. Aqui eu não preciso me preocupar com a extensão, que o próprio Dreamweaver já coloca para a gente, que eu já escolhi HTML, então ele já sabe que é HTML. Dando um clique no salvar, a gente pode perceber aqui em cima, tá, index.html, e aqui na direita, também no gerenciador de arquivos, já está lá o arquivinho index.html. Vou voltar aqui para a pasta para que vocês possam perceber, olha lá, o index.html também já está criado. Vou voltar para o Dreamweaver só para poder abrir a página através do recurso F12. Se eu der um F12 aqui no teclado, ele vai abrir esse index.html direto no navegador, mostrando para mim o resultado até aqui
da nossa index.html. Olha lá, bonitinho, minha primeira página no Dreamweaver. E é isso aí, gente. Daqui para frente é só você estar criando os arquivos do seu site, arquivos HTML, arquivos CSS, para que você possa estar desenvolvendo a sua página, correto? Então é isso aí, gente. Chego aqui no final dessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido aí, gostado dessa videoaula. E não se esqueçam de deixar um comentário aqui abaixo dessa videoaula, deixando as suas dúvidas, constrangimentos, né, aflições aí, né, para que a gente possa estar mantendo contato. E também aqui na direita do site, curta a página do Blog Daniel no Facebook e também siga o Blog Daniel no Twitter, que é @blogdaniel_. Certo, gente? Fico por aqui e até uma próxima. Fui!